o Brasil vai a caminho a uma situação muito estranha, que se repete no mundo inteiro, mas aqui no Brasil é muito mais grave. Nós não temos mais livrarias. O que significa isso? É uma coisa grave, ou seja, hoje nós temos grandes redes que funcionam em espaços grandes, que têm milhares de funcionários e que precisam de que seu mecanismo de venda seja muito eficaz para sustentar essa estrutura toda. Isto cria algumas deformações, assim como a compra do governo também as cria. Ainda bem que existe, porque senão talvez não estaria mais aqui. Mas que são deformações bem claras e que a Heloísa levantou muito bem, de que você cria um tipo de literatura, um tipo de leitura que está centrado sobre a ideia de utilidade. A questão da utilidade é uma questão para a literatura irrelevante. Porque qual é a utilidade da literatura? Aonde ela está? O que ela constrói como lugar? Não é? As necessidades da educação são completamente diferentes das necessidades literárias. De alguma forma, certas questões que entram nas escolhas, por exemplo, educacionais, limitam temas e questões, talvez pelo fato de que os próprios professores, em muitos casos, não estejam preparados para abordá-los. Por exemplo, drogas, sexo e rock and roll, que Heloísa levantou também. Depois eu vou narrar algumas experiências que eu tive em encontros com professores e em feiras literárias voltadas para isso. Mas, a princípio, eu queria dizer que nós estamos vivendo um momento muito especial. Muito especial e muito complexo. Porque, se, por um lado, nós temos um mercado que cada vez mais se afunila para uma vertente mais comercial e que busca como se chama, magnificar os seus espaços para poder sustentar um trabalho, e nisso a desaparição das livrarias independentes, das pequenas livrarias, das livrarias especializadas, é uma tragédia, porque não há mais quem oriente. Eu lembro, assim, fazendo um parênteses, que quando eu tinha 15 anos, meu orientador literário era o moço, o gerente de uma livraria, a qual eu frequentava quase todo dia e me punha a par de tudo que estava acontecendo, eu me indicava leituras e coisas desse tipo. Se, por um lado, como no anúncio, dessa maneira horrível do anúncio, mais, de fato, a família, de alguma maneira, é um celeiro para você começar a ler, por outro lado, o meu segundo momento foram as bibliotecas e o terceiro, as livrarias, quando eu comecei a trabalhar e podia comprar livros. Então, o fato de não haver mais livrarias com orientação para seus frequentadores é uma tragédia. Eu lembro, nós tínhamos uma pequena livraria quando começamos a editora, ali na Rua Oscar Freire, e que tinha meninada que vinha conversar com a gente todo dia. A exemplo do que eu fazia, por exemplo, quando eu era jovem e trabalhava em outras coisas, era office boy ou qualquer coisa desse tipo, para poder comprar livros. Era o meu dinheiro para comprar livros, e o meu momento privilegiado era sair com um salário no bolso e passar na livraria. Mas o que eu quero dizer com isso? Nós temos dois lugares aqui que são bastante complicados, então. Uma falta de mediação na leitura que não seja institucional. Ou seja, que não seja a escola, ou que não seja alguma outra instituição que quer, de alguma forma, estabelecer relações de leitura, mas que são sempre muito utilitárias. E o outro aspecto é a escola ou a escolha escolar como um lugar onde certas questões desaparecem.
principalmente na escolha pública. Ou seja, é real, eu tenho recebido pareceres, por exemplo, dos livros que nos inscrevemos para os diversos programas, você pode pedir os pareceres, e tem avaliações e coisas esdrúxulas que vão desde questões muito simples sobre questões narrativas até sexo, drogas e rock and roll. Então, este tipo de situação obriga aos editores, neste momento, a se encontrar frente a um dilema. Eu nunca pensei nesses termos. Eu sempre pensei que um livro podia ser editado ou uma publicação deveria ser feita a partir do que ela tivesse de criativo, de fabuloso, até de ensino, se for o caso. Mas nunca pensei, no momento de editar, que deveria censurar determinadas questões porque elas impediriam esse livro de entrar em programas desse tipo, com os quais, evidentemente, sem eles, acho que nenhum editor no Brasil hoje sobrevive. Então, o que eu quero dizer é que nós estamos indo num caminho bastante complicado. Eu lembro uma frase de Borges, que era uma frase linda, que ele, acho que publicou nos anos 60, mas que dizia uma coisa assim: se eu soubesse como se lê no ano 2000, eu saberia como é a literatura do ano 2000. Ou seja, ao você colocar a questão da leitura como o caminho principal para a estrutura e a formação de escritores, você coloca uma questão que é premente. Hoje, hoje nós estávamos conversando em algum momento e a gente falava que ninguém mais sabia contar histórias. Eu não sei se essa é uma questão. Eu acho que o assunto é como contar essas histórias. Como contá-las e transformá-las em um lugar que retire o leitor de seu conforto. No sentido em que o lugar de conforto, o lugar onde você não produz nenhum tipo de mal-estar, para a literatura é completamente irrelevante. Ou seja, se você busca um tipo de narrativa que só te produz conforto, ou que é o lugar onde você se sente confortável, para que você lê? Vê um filme, vai ver qualquer coisa, sei lá. Não há ali, me parece, uma relação interessante entre literatura, entre texto e aquele que lê. Indo para outro segmento, por exemplo, e que também tem a ver com questões da linguagem, eu me lembro dos alemães, o cinema alemão dos anos 60, 70, Fassbinder, Herzog e tantos outros, que a provocação deles era: vamos provocar tanto o espectador ao ponto de que ele não saiba mais de que nós estamos falando. Não é? Esta questão, que é uma questão fundamental, qual é o lugar que ocupa nosso leitor? Que tipo de leitor a gente quer? Eu estou falando sobre isso porque estou tentando amarrar a questão que eu disse da questão do ensino e, por outro lado, de uma literatura que hoje, a literatura brasileira, em grande medida, só tem plot, ou seja, só tem tema, só tem história. Ao contrário das preocupações das gerações anteriores, que era você ligar os dois lugares. Ou seja, trabalhar com uma história, mas trabalhá-la com uma questão formal que pusesse essa história em evidência. E não existe história sem aspecto formal. Ou seja, se você não tem uma forma, forma é conteúdo. Não é? Bom, mas por que eu continuo falando e quero mostrar a vocês de que maneira o mercado do livro está entrando em uma situação cada vez mais complicada. Se nós usamos essa afirmação de Borges, que se eu soubesse como se lê no ano 2000, saberia como é a literatura do ano 2000, eu me pergunto que tipo de literatura, de que tipo de literatura ou de que tipo de narrativa estamos falando, não é? Porque
nós teremos outros leitores. Eu diria que alguém citou, acho que foi você, Clarice Lispector, Guimarães Rosa. Eu acho que, se hoje o momento histórico fosse esse, nenhum deles existiria. Porque a literatura que hoje se consome não tem a ver com as questões que Clarice e que Guimarães Rosa levantavam. Hoje, esses dois clássicos, digamos assim, entre aspas, da literatura brasileira, são cada vez mais difíceis, assim como Borges. Eu lembro de que, quando era adolescente, era um prazer lê-lo, por mais que entendesse pouco. Mas o pouco que eu entendia me instigava a lê-lo mais. Essa noção de você entrar e se preocupar, e entrar no livro, e ser desafiado por aquilo que lê, é uma das questões que hoje a produção literária e a produção de conhecimento, em termos do que seja a função literária, está cada vez mais nebulosa. Então, são várias as questões. Agora, o Brasil lê, eu acho que o Brasil lê. Lê da forma que é possível ler. Me parece, e eu acho que o governo federal e os governos estaduais e municipais deram grandes saltos no terreno de leitura. Eu nunca vi comprarem antes Walt Whitman para ser lido, por exemplo, no segundo grau. Tanto isso aconteceu, ou Emily Dickinson, ou outro tipo de escritores. Se isso funciona, se não funciona, eu fico me perguntando como o professor trabalharia com esses livros. Porque esse é um outro aspecto que eu gostaria de trazer. Eu vou continuar narrando pequenas histórias, mas essa história tem a ver com Belo Horizonte e tem a ver com um programa que tinha na época, que era Primeira Leitura, não lembro, era um programa que começou em Belo Horizonte e depois se multiplicou por tudo quanto era lado, e que começou como em uma fórmula de um grupo de notáveis ou de professores, escolhia títulos e que eram levados à escola pública, e depois se transformou em uma outra maneira, dita mais democrática, que era as escolhas feitas pelos próprios professores dentro de uma feira de livros. Foi uma tragédia, porque as pessoas não sabiam como escolher os livros, não tinham a menor ideia de como lidar com os livros. Estou falando de professores que vêm dos grotões do interior de Minas Gerais. Você via os grandes vendedores das grandes editoras, ou seja, toda a equipe econômica de uma grande editora, fazendo o seguinte: quanto dinheiro você tem para comprar? 120. Então, aqui está a sua lista. Porque as pessoas não conseguiam escolher. Não havia, ou seja, escolhiam aquilo que realmente já conheciam, e, fora isso, não havia nenhuma outra possibilidade. Eu vi coisas desse tipo muitas vezes, até dentro do hotel onde os professores estavam hospedados, tinha gente fazendo a lista de livros para eles antes de entrar na feira. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos um momento muito complicado. A questão da educação hoje é o que sustenta o mercado editorial. Isto, do ponto de vista da construção de um espaço de leitura, do ponto de vista da construção de uma maneira de ler e, como tal, de produzir literatura, é bastante complicado. Não diria que a culpa é dos professores, acho que a estrutura é que deve ser modificada. Não é? Cada vez mais é necessário que a estrutura e a formação de professores mude. E isso mude no sentido de incorporar, desde questões técnicas até conhecimento, os novos conhecimentos que se tem hoje sobre tudo. Então, são estas questões que eu queria trazer. Se eu acho que o brasileiro lê, eu acho que lê sim. Eu acho que o brasileiro lê da forma que pode, da forma que, como o mendigo que estava lendo a coluna econômica do jornal Estado de São Paulo. Que lindo, maravilhoso. Mas isso também não quer dizer que todos os mendigos
de São Paulo ou do Brasil consigam fazer isso. Cada um sabe os motivos pelos quais se converte em um mendigo, não é? Então, era um pouco isso. Eu queria dar exemplos um pouco mais longos, e já me alongando, eu lembro uma história muito recente. Eu lembro de mandar um livro de um autor meu para um agente literário na Alemanha. Um agente muito atuante, muito interessante. Mando esse livro, e é um romance. Um romance que, inclusive, se inscreve dentro da tradição literária alemã. Por exemplo, o Sebald, que é um autor muito sofisticado, faz exatamente isso. Um lugar meio nebuloso, meio anfíbio, meio que trabalha tanto com a teoria quanto com o relato, de uma maneira assim, identificar os lugares dos quais ele produz seu texto. Eu mandei um livro que, de alguma forma, também estava dentro dessa tradição. O livro volta com um recado. Nós não editamos livros teóricos. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, o que eu tento, de alguma forma, levantar com essas questões é que esta forma de ler, e este momento histórico de ler, é um momento que não existe aqui, existe na Alemanha, existe em qualquer lugar. Quando você lê uma notícia como uma editora como a editora do Benjamin, como se chama? A Surkamp, está a perigo e está pensando em ser vendida porque ela não dá mais lucro. Eu acho de que nós estamos vivendo um momento onde a transformação da maneira de ler e a maneira de produzir de tudo, com uma sobreposição absoluta da economia sobre a questão literária. Claro que há os casos que não se encaixam nisso, mas eu acho que há uma economia literária que é hoje o momento que vivemos quando se fala de literatura. É evidente que não há só literatura no mundo, e se lê de tudo, de jornais, revistas e tudo, e há muito mais leitura do que a gente imagina. Mas eu quis trazer a questão da literatura porque me parece que se a literatura tivesse que ser inventada hoje, provavelmente não existiria. É isso.